a gente tem contadores fazendo os cálculos da ABL Calc. São pessoas que estão aptas a fazer esse cálculo. E uma delas está aqui, que é o Giovanni Magalhães. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tive um pouquinho de problemas técnicos aqui para entrar, mas agora está resolvido. Eu estou feliz de voltar aqui, falar um pouquinho de cálculos com vocês de novo. Já faz bastante tempo que eu não venho aqui, então hoje quem ficou com dúvidas, teve outras lives aí que não ficou satisfeito, talvez ali na parte de cálculo, eu estou aqui agora para ajudar, tá certo? Legal, bacana. Bom, vamos comentar tudo sobre cálculo, né, gente? Então, se você também tem alguma dúvida aqui em relação ao cálculo, já pode escrever. Matheus, qual que é a sua dúvida em relação ao... Matheus não tem mais dúvida de cálculo, né? Ele tem um consultor do lado dele ali o tempo todo. Tá treinado A já. gente está muito bem amparado, né, Thiago? A gente tem a BL Calc ali dando suporte, não tem nenhuma dúvida, nada que passa. Mas com toda certeza, a maior dúvida que eu escuto dos clientes é como que é feito o cálculo com a carteira de trabalho antes de 82. Porque algumas carteiras estão com valor mensal, outras estão com valor da hora, e eles falam, mas como que vocês chegam nesse número? E aí eu vou deixar o Giovanni explicar um pouquinho para vocês, que com certeza esse é o cara que sabe responder. Tá certo, vamos lá. Pessoal, primeiro a gente tem que começar falando que recentemente, né, alguns dias atrás, nós tivemos um enunciado no Conselho de Justiça Nacional, que é o enunciado 6471. Ele traz para a gente agora a possibilidade real, sem discussão, não tem o que discutir, da utilização da CTPS, da carteira de trabalho, para calcular, né, para trazer os salários anteriores a julho de 1982, que não constam no CNIS. Detalhe, se algum salário após 1982 também não conste, mas tem as alterações salariais na CTPS, você também pode utilizar. Então eu queria já começar falando sobre o enunciado, essa é a notícia mais importante que a gente tem. Alguns clientes às vezes questionam o porquê da carteira de trabalho, alguns até eles falam que preferem buscar o Lerites. Agora a gente tem o enunciado dizendo que é suficiente a carteira de trabalho, então às vezes dependendo da dificuldade de conseguir o documento, a CTPS ela vai ser suficiente. Para fazer o cálculo, nada mais, né, do que você buscar os vínculos que a pessoa utilizou na concessão de aposentadoria, né? Quando você pediu a sua aposentadoria, sua carteira de trabalho ela é analisada, o CNIS, que é o documento oficial do INSS, é analisado, e todos os vínculos que entraram devem entrar no cálculo da revisão da vida toda. Como a gente está falando aqui de uma revisão que inclui todos os salários de contribuição de todo o período contributivo do segurado, a gente não pode deixar nenhum vínculo de fora. Se esse vínculo tiver informações, por exemplo, de salário hora, a gente já tem ali, né, várias decisões no sentido de que você deve calcular por 220, que é a quantidade de horas mensais do segurado. Então basta pegar aquele valor que está na carteira de trabalho ou nas alterações salariais e multiplicar por 220, que você já tem diretamente ali o valor mensal para você incluir no seu cálculo. Todos os outros valores devem ser respeitados, assim como qualquer eventual aumento que o segurado tenha. Você deve incluir todos esses valores no cálculo e aí depois fazer as atualizações, a média. Eu vi que já tem pergunta sobre o descarte dos 20% menores salários. Não é só a partir de julho de 94, é para todo o período contributivo, é o que diz a regra permanente. Você tem que fazer média de 80% dos maiores salários de todo o período contributivo. Não importa se você começou lá em 1960, 70, 80, quando você começou, todo esse período deve ser considerado no cálculo. As 20% menores contribuições serão descartadas, tá certo? Tudo isso respeitando as regras da concessão, nós não podemos alterar ali a data em que você se aposentou, o fator previdenciário, coeficiente, tudo isso tem que ser respeitado. Revisão da vida toda, ela é utilizada apenas para incluir os salários anteriores a julho de 94 e afastar o mínimo divisor quando houver. Essa é a resposta. Legal, perfeito. Assim, só para fazer um resumão, o cálculo da revisão da vida toda, ele é, na essência, relativamente simples. Porque o que a gente tem que fazer? Pegar ali todas as contribuições que você teve durante a sua vida, fazer uma média dessas 80% maiores, né, melhores contribuições que você fez, de quando você começou a trabalhar até quando você fez o requerimento do benefício, calcular essa média e, se você teve fator previdenciário ou algum outro redutor, aplicar no cálculo. Basicamente é isso, né, Giovanni?
Exatamente. Você tem que sempre respeitar os dados da concessão. A gente recebe várias perguntas sobre outras teses revisionais que são às vezes confundidas com a revisão da vida toda ou revisões de fato. Nós só podemos, para a revisão da vida toda, incluir os salários, respeitando todos os dados da concessão. Eventualmente, né, se tiver uma outra revisão, a gente aponta separadamente e ali talvez a gente consiga fazer uma revisão administrativa ou talvez também judicial, mas separado para que não afete a revisão da vida toda. No futuro, ganhando várias, uma, duas, três revisões, todas podem se juntar e aí você consegue um benefício melhor, mais vantajoso. Legal, perfeito. E, Giovanni, quando não, né? Qual que é a situação mais errada que você está vendo nos cálculos da revisão da vida toda? Eu pergunto isso até para o pessoal ficar conectado aqui na mesma ideia que a gente. O Giovanni, ele é sócio da ABL Calc, que é uma empresa de análises e cálculos previdenciários, que está focada, dedicada em fazer os cálculos da revisão da vida toda e não pelos sisteminhas de prateleira, com contadores, com peritos, com advogados, né, Giovanni? Isso. São diversos os erros, e eu quero fazer um alerta aqui de que você não precisa temer a utilização de um programa de cálculo. O programa de cálculo ele pode ser um excelente aliado, mas ele não evita a necessidade que você tem de saber fazer o cálculo. Ele não é algo automático, onde você coloca todas as informações e pode simplesmente largar lá e esquecer. Você tem várias informações que têm que serem observadas, como, por exemplo, a utilização de salários da CTPS, a utilização de período de auxílio-doença ou não, indicadores que podem estar no CNIS e não é observado. Tem várias informações que você tem que tomar cuidado em jogar automaticamente num programa. Desde que você observe corretamente e faça uma conferência desse cálculo quando ele saia, você pode sim utilizar um programa de cálculo. Aqui na ABL Calc, a gente já tem visto vários erros exatamente por essa falta de observação. É um pouco de falta de conhecimento de quem realizou o cálculo na hora, e ao mesmo tempo, por uma demanda talvez automática, o pessoal vai passando e sempre esquece de observar uma coisinha. O principal, principalmente em cumprimento de tutela, viu, Thiago, está sendo a não utilização da CTPS para salários anteriores a 1982, está sendo utilizado o salário mínimo, a gente está tendo que impugnar todos os cálculos. E o outro, mais grave ainda, é a confusão da modalidade da aposentadoria. A aposentadoria, por exemplo, no Código 41, que é a aposentadoria por idade, tem uma aplicação opcional do fator previdenciário. O mesmo acontece para a aposentadoria na modalidade 42, que é por tempo de contribuição, mas entrou na regra 85/95, conseguia afastar o fator previdenciário na concessão. Tanto o INSS como a contadoria, num dos casos mais graves que a gente teve recentemente, tem errado nessa observação. E é algo extremamente simples, mas é algo automático do sistema deles. Eles simplesmente colocam no sistema e não observam as possibilidades de afastar o fator. Então fica aqui o alerta. Se você tiver o processo com a gente, pode ficar tranquilo, essa análise passa por mim, eu não deixo passar. Mas se não tiver com a gente, um alerta especial aqui para vocês. Verifiquem se a modalidade da aposentadoria está correta e se os consectários ali da concessão foram respeitados. Se o fator previdenciário não foi aplicado na concessão, não pode ser aplicado no cálculo, seja em tutela ou em cumprimento de sentença, tá certo? Perfeito. Esse é um erro gravíssimo, gravíssimo. E é um erro provocado pelo INSS, né? Porque o INSS tem os dados, eles têm as informações, só que eles tiram do nada a aplicação do fator previdenciário numa aposentadoria por idade, por exemplo, né, que não tinha a aplicação do fator na concessão original. Você tem uma ideia do porquê que eles fazem isso? Olha, Thiago, a gente tem duas posições. Uma ali entre a gente conversa às vezes que é uma falta de atenção mesmo. É uma falta de atenção. Porque quando você tem o sistema do INSS, você tem todas as informações possíveis do segurado. E o que você não tem ali à sua disposição, você consegue solicitar dentro do próprio sistema. Então, eles têm acesso às informações, mas quando vão passar elas para o sistema de cálculos, o cálculo não está sendo realizado por uma pessoa especializada. Não acreditem que o INSS tem milhares de contadores para fazer. A gente já tem informações de que os próprios servidores, quando tem uma facilidade maior com cálculo, acaba indo fazer os cálculos do INSS. Isso não é uma segurança garantida, tá? Então, a gente sabe ali que tem essa falha. Ao mesmo tempo, o próprio INSS está tentando jogar a responsabilidade para os autores das ações.
os advogados. Eles estão colocando em todos os processos que eles não têm como fazer cálculos. Eu estou até com uma decisão aberta aqui que eu estava analisando agora há pouco, onde o próprio juiz aceita já a informação de que o INSS não tem como realizar os cálculos e condiciona a tutela de evidência à apresentação de cálculos atualizados e determina que a parte autora tome conta de todo esse processo. Para iniciar o cumprimento provisório de sentença, a parte autora tem que atualizar os cálculos, já tem que saber já que no cumprimento de sentença quem vai apresentar é a gente. Então, é uma mistura dos dois. Uma falta de atenção, uma falta de qualificação, né, digamos assim, dos contadores do INSS e, ao mesmo tempo, o sistema deles que é falho, é muito falho. Ó, Matheus, primeiramente, obrigado a Deus por termos a BL Calc nessa jornada junto conosco, hein? Porque a gente está falando numa revisão de cálculo, né? Sem uma empresa, sem pessoas como o Giovanni e toda a equipe da BL Calc, seria impossível, né, cara? Sim, com certeza. Sim. Ter a BL Calc como uma aliada traz muita tranquilidade para a gente conduzir os processos e também ter essa seguridade na hora de apresentar um cálculo, informar para o cliente os atrasados, o valor de reajuste. Porque o que nós estamos vendo na prática? Tem muitas pessoas que passam esses valores, mas talvez não estejam tão corretos esses valores, né? Que é o que a gente estava conversando um pouco antes do Giovanni entrar. E aí você causa uma falsa expectativa no cliente, porque ele acha que ele vai dobrar, às vezes, o valor da aposentadoria, e, na verdade, não chega a tudo isso, é bem menos. E aí também você tem um problema processual, que é você entrar com um valor acima, né? Você ter aí essa condenação a pagar por conta desses valores exorbitantes colocados no processo. Então tem que tomar muito cuidado. E até algo que o Giovanni comentou que é muito interessante, recentemente veio um cliente no escritório que ele queria entrar com a revisão da vida toda conosco, mas ele tinha um cálculo que foi feito por um amigo, enfim, e ele queria que utilizasse aquele cálculo. E eu já falei para ele que, infelizmente, nós não iríamos dar seguimento com aquele cálculo, porque a gente só confia e trabalha com a BL Calc. E, para ajudar ainda, nós fizemos uma conferência nesse cálculo. Ele era uma pessoa que se aposentou por idade, mas ele tinha um bom tempo de contribuição. E o fator previdenciário nele, para esse caso, ele era positivo. Então, ele teria que ser aplicado nessa aposentadoria por idade. E nesse cálculo, essa pessoa não considerou, falou que não tinha incidência do fator. Mas quando o fator é positivo, ele tem que ser aplicado na aposentadoria por idade e com certeza trouxe um reflexo maior ainda para esse cliente. Então, além dele fechar com a gente fechou um cálculo com um valor maior ainda do que ele veio. Então, ele ficou bem satisfeito e a gente está com o processo em curso agora. Mas isso tudo graças à BL Calc, que faz isso de forma brilhante, de forma muito célere também. Legal, perfeito. Bom, seguindo aqui nas perguntinhas que eu tenho em relação aos cálculos, né, da revisão da vida toda, Giovanni, tem uma situação que eu também recebi, foi na semana agora retrasada, que é um cliente do Rio de Janeiro sempre presente aqui na ABL Advogados, né? Ele tinha entrado com uma advogada e a advogada entrou com o processo para ele sem fazer o cálculo. Ela simplesmente juntou ali a documentação, colocou o valor da causa de 50 mil reais, se eu não me engano foi 50 mil redondo, assim, sem fazer qualquer tipo de cálculo, e teve uma sentença que foi improcedente. Ela entrou com um recurso ali que foi um recurso também não muito adequado e acabou perdendo o processo. Em definitivo, porque ela não pediu no momento certo a suspensão para aguardar o posicionamento lá do STF. Isso foi no ano passado. O que acontece numa situação, primeiro, onde o advogado ele acaba entrando sem o cálculo e sem o cálculo correto? Bom, a primeira coisa que vai acontecer é uma discussão de competência, né? Ele pode estar ajuizando a ação com a competência errada, seja no juizado, seja na justiça comum, mas sem a certeza de que aquele cálculo é vantajoso, de que o direito realmente existe e correndo riscos sérios de tomar um excesso à execução, eventualmente, uma condenação em honorários. Para quem não sabe, os cálculos que a gente realiza têm duas propostas principais. A primeira delas é demonstrar que o cálculo realmente é vantajoso, porque afinal de contas, tempo é dinheiro para todos, tanto para o escritório que vai trabalhar sem
receber, às vezes, em alguns casos, por longos períodos. Tem processos que correm por 5, 10 anos e a gente fica sem receber esse valor. Então, o escritório tem que ter uma garantia de que vale a pena trabalhar todo esse período. E mais importante ainda, o cliente tem que ter certeza de que ele vai receber esses valores. Por quê? Se a gente entra com um processo hoje e o processo dura 3, 4, 5 anos, todo esse período vai juntando atrasados que você vai ter direito a receber um dia, a não ser que você comece a receber a tutela antes. Então, nesse caso, o cálculo tem essa proposta primária de garantir o direito de ambas as partes, tanto do segurado, de quem a gente está lutando ali para aumentar o valor do benefício, como do próprio escritório que vai trabalhar e vai trabalhar muito para garantir esse valor. Depois disso, tem uma série de consequências desse valor que a gente apresenta. A competência para o juizado, para a justiça comum, valores que podem ser determinados para calcular calcular honorários, para calcular multa, para calcular, por exemplo, sucumbência. Imagina que você entra sem cálculo, o juiz determina uma base aleatória para demonstrar que você tem que pagar uma sucumbência porque você perdeu o processo. Você precisa ter os valores exatos ali para, primeiro, garantir o direito, faz parte do sucesso da ação, e para garantir que você não corra riscos de tomar um excesso de execução ou ter que pagar uma multa simplesmente porque não apresentou cálculos ou porque apresentou cálculos incorretos. E aí, nesse caso, não tem mais o que fazer, né? Porque como entrou com um valor de causa redondo de 50 mil reais, entrou no Juizado Especial Federal. Como teve o acordo, né, teve ali a sentença na turma, e não teve um recurso logo depois, transitou em julgado, ou seja, teve lá o carimbo certificando que não cabe mais recurso. Nós não sabíamos dessa situação, fizemos o cálculo aqui, e o cálculo correto era um cálculo de mais de 160 mil reais. Cálculo feito pela ABL Calc. Se tivesse entrado na via correta com o cálculo, por exemplo, existiria uma possibilidade de entrar com uma rescisória, né? Uma ação para desconstituir aquela decisão do juizado. Mas no juizado não cabe rescisória. Foi um processo que não há o que ser feito. E aí o cliente me falou, mas Thiago, o STF julgou favorável. Só eu que não vou ganhar, então? Nesse caso, como teve essa situação, não há o que fazer. Não há. Sim, isso é extremamente difícil, né? Às vezes a gente coloca a informação aqui e o pessoal às vezes recepciona como se a gente estivesse falando algo a mais do que realmente é. E não é. Nossos alertas aqui não são só para os nossos clientes, isso a gente já está analisando. O alerta é exatamente para aquela pessoa que ou não escolheu o advogado ainda ou até já tem o advogado, para ficar esperto com essa situação, para que corra atrás do direito da forma correta. É um alerta que a gente coloca aqui para evitar que você perca seu direito. É isso que a gente quer explicar aqui. Legal, perfeito. Você está falando alguma coisa, Matheus? Falei. Não, só ia falar praticamente a mesma coisa que o Giovanni trouxe. A gente fala muito aqui nas lives sobre a transparência que nós trazemos aqui. Então, a gente traz notícia boa, traz notícia ruim, e a gente traz o dia a dia do judiciário. A gente está no momento que muitas pessoas estão com dúvidas, pessoas ansiosas. Então, acompanhar as lives aqui, com certeza, está sendo de grande valia para quem é nosso cliente, saber que está bem amparado, e para quem não é nosso cliente, estar por dentro do que tem que ser feito no seu processo. E se você, por exemplo, pegar um colega que não quer fazer o cálculo para entrar com uma ação, já fica ali com o pé atrás, porque isso não é o procedimento correto, tem que ser feito o cálculo. Essa revisão da vida toda, ela é 100% discutida pelos cálculos, ela é uma revisão de cálculo. Então, não tem como você entrar com uma ação, jogando um número qualquer e vamos ver se dá certo. Então, serve de alerta aí para todo mundo que está assistindo as lives. Procure um profissional que seja capacitado, que conheça o direito previdenciário, para que você não tenha uma surpresa desagradável, igual aconteceu com essa pessoa. Bom, Giovanni, vamos responder a pergunta final, que é o título dessa live, e a gente já entrar nas perguntas aqui, porque tá chovendo pergunta do pessoal. Até aproveitando, gente, se você tem alguma dúvida, principalmente sobre cálculo, já escreva aqui nos comentários que o maior especialista em cálculos de revisão da vida toda do Brasil, Giovanni Magalhães, sócio da ABL Calc, está aqui para esclarecer. Giovanni, afinal, qual cálculo utilizar na revisão da vida toda? Um feito ali num sistema
ou feito por um especialista? Eu ia falar que é o cálculo da BL-Calc, eu ia começar assim. Esse é o cálculo correto, mas vamos lá, fica aqui a dica já. Quem tem um advogado que não é a ABL Advogados, quem ainda está procurando como fazer, ou até pensa em fazer os próprios cálculos, o cálculo correto é o seguinte: não importa se você vai fazer o cálculo numa planilha, num programa de cálculos. O que importa é que tem que haver o conhecimento previdenciário de especialistas na área previdenciária para não errar. E esse erro ele pode estar tanto no número, no cálculo em si, como no próprio direito. Não pode imaginar uma tese, confundir teses, aplicar algo que não tem nada a ver com a revisão. Tudo isso tem que ter um cuidado muito grande. Então, o cálculo correto, ele é o cálculo feito por um especialista na área, que conhece de verdade a área previdenciária, que entende de verdade a tese e que aplica corretamente tanto o direito que foi garantido no Supremo Tribunal Federal, como respeita as partes da concessão que não podem ser modificadas dentro da revisão da vida toda. Esse cálculo em si você pode fazer sim num programa de cálculos, não tem problema nenhum, só garanta, tenha certeza absoluta que esse cálculo está com todo o direito certinho, com todas as regras da revisão devidamente respeitadas. Se você é cliente da BL Advogados, pode ficar tranquilo, esse cálculo já foi feito pela gente e além aqui das lives que a gente se coloca à disposição para tirar todas as dúvidas, eu mesmo sempre estou à disposição para responder ali por e-mail qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos cálculos, tá certo? Legal. Duas coisas, Giovanni, aproveitando esse gancho que você falou e que é muito importante, tá? A primeira, é legal que a gente tem vários clientes que são principalmente engenheiros. Os clientes engenheiros, eles gostam de aprofundar ali no cálculo, eles chegam já com algumas dúvidas. Olha, eu fiz aqui o meu cálculo e vamos entrar com ele e tudo mais. A gente sempre acaba pegando um ou outro detalhe justamente por conta do conhecimento previdenciário aplicado ao cálculo. Então, essa é a primeira questão aí importantíssima. A segunda questão, ela está relacionada. Espera só um pouquinho aqui. Pô, Nossa, gente, me fugiu qual que era a segunda questão que eu ia falar. Espera aí. Me fugiu. Nossa, me fugiu completamente. Ah, sim, lembrei. Nós estamos recebendo na ABL Advogados muitas pessoas querendo fazer os cálculos da revisão da vida toda. Só que essas pessoas já têm advogado e já têm processo em curso muitas das vezes. Gente, eu peço muita compreensão de vocês nessa situação. Se vocês querem refazer o cálculo de vocês, contratem a ABL Calc. Porque quando vocês batem na porta da ABL Advogados, conversando ali com a nossa equipe, depois agendando com um de nossos advogados, vocês geram uma expectativa naquela pessoa que atendeu para poder fazer o negócio para vocês. E aí elas fazem o cálculo e aí verifica que vocês já têm o processo ou então já perdeu o processo e quer entrar com uma nova ação. Gente, pedimos compreensão, por favor. É até uma questão ética. Se vocês querem ter ali qualquer tipo de dúvida com o cálculo, se vocês querem fazer o cálculo de novo, refazer, pedir para o advogado de vocês, ou se você é advogado que está assistindo aqui, contratem a ABL Calc diretamente, tá? O Giovanni pode até falar aqui o contato da ABL Calc para o pessoal que quer tirar dúvida. Eu não sei se meu cálculo foi feito corretamente, eu quero refazer e tudo mais. Gente, contrata a ABL Calc direto. Sim, sim. Eu vou. Já está aqui, na verdade, no meu nome, tem o @ablcalc. Esse é o endereço já para você encontrar a gente em todas as redes sociais, tá? A gente responde muita dúvida no Instagram. Diariamente a gente tem uma dúvida, pelo menos, relacionada à revisão da vida toda. Algum advogado que já está fazendo os cálculos, a gente sempre auxilia. Detalhe, às vezes são só dúvidas que não tem nada a ver com os cálculos da BL ou da própria BL Calc. Eu auxilio também, eu gosto de ajudar nessa parte. Você pode encontrar a gente aí. Eu vou pedir também para deixar o endereço de e-mail da Jennifer, que é minha representante comercial.
ela pode acabar ajudando, auxiliando o pessoal que queira realmente contratar os cálculos. Os nossos cálculos, eles têm o objetivo de auxiliar. Nós não vamos entrar no processo, nós não vamos tomar o lugar do advogado, nós não vamos ser o advogado da sua ação, nada disso. Nossos cálculos, eles auxiliam para que você tenha uma garantia de que o seu processo realmente tem um direito ali claro e que o advogado pode utilizar em qualquer momento do processo, tá bom? Às vezes até para consertar ali, se tiver uma discussão de competência, a BL Calc ela consegue auxiliar nessa parte, tá certo? Legal, perfeito. Eu vou pegar aqui o e-mail dela. Espera aí. Jennifer.amorim@belicalc.com. É isso, né, Giovanni? Isso. Vamos começar as perguntas agora, Thiago? Tem bastante coisa hoje para responder. Então, aproveitando você que tem alguma dúvida sobre cálculo, você que queria entender um pouco mais, aproveite o Giovanni, que está aqui hoje conosco, que ele manja muito de cálculos previdenciários e vai com certeza sanar essa sua dúvida. Esse é o e-mail da Jennifer, para quem quiser contratar a BLCalc, que é representante comercial, né? É esse aqui, Giovanni, tá certo? Jennifer.amorim@belicalc.com. É com J, Ti. Jennifer com Ixi, J. então, peraí. Então, deixa eu até excluir ali. Quer que eu coloque? Porque é com N também. Jennifer Amorim com N no final. Coloca. Coloca, porque aí quem quiser já pode fazer. Deixa eu colocar. Olha, tem gente perguntando aqui de outros sistemas. Gente, a gente não vai falar de algum sistema específico, tá? Como o Giovanni comentou aqui nessa live, tem sistemas que são bons, tem sistemas que dão um resultado ali positivo. No geral, a gente recomenda sempre que faça com um especialista, porque é ele que vai pegar os erros ali e vai fazer com que sua revisão da vida toda seja assertiva. Ó, agora sim, comercial da ABL Calc, Jennifer.amorim com N no final, @ablcalc.com. Então, pessoal, se vocês querem refazer o cálculo, não entre em contato com a ABL Advogados. Já tenho processo em curso, só quero refazer o cálculo. Não é conosco, nós não vamos fazer. É com a ABL Calc. Você pode contratar, eles são contadores, são advogados, são peritos, são especialistas em cálculo da revisão da vida toda, tá? Bom, vou deixar aqui na tela. Enquanto isso, vamos subir tudo e vamos começar as perguntas. Primeira pergunta aqui, ó, para o Matheus. Doutor, boa noite. Senhor Evangivaldo Cardoso. Doutor, boa noite. O juiz pode dar sentença de primeiro grau com trânsito em julgado na revisão da vida toda? Claro que pode. O que acontece? Vamos explicar rapidinho o processo. O juiz ele dá a sentença sendo favorável, você não precisa recorrer dessa sentença, porque ela está sendo ali favorável a você. E aí vai abrir prazo para o INSS recorrer, fazer a apelação. Se o INSS não recorrer, esse processo ele tem o final e aí já tem o trânsito em julgado já na primeira instância. Agora, por força até de lei, o INSS ele tem que recorrer para uma segunda instância. Então, muito provavelmente, seu processo vai seguir para um recurso para ser discutido lá na frente. Então, se não passar, se passar, não tiver recurso, já tem o trânsito em julgado ali em primeira instância. Mas o mais comum é ter esse recurso e ser discutido lá na segunda instância. Perfeito? Legal, perfeito. Bom, boa noite. Os processos de RVT em primeira instância continuam a ocorrer normalmente no mês de julho ou algum período de férias do judiciário? Muito obrigada. Quem perguntou foi a senhora Elizabeth Magalhães. Senhora Elizabeth, o judiciário ele funciona normalmente, o que entra de recesso é o STF. Primeira, segunda instância continuam funcionando, tá? É o STF que entra de recesso.
Vamos deixar as perguntas de cálculo mais para o final, a gente passa para o Giovanni. Pode ser, Gi? Perfeito. Claro. Senhor Antônio Carlos Maceno. Juíza no sobrestamento declarou que aguarda a decisão do superior. Não cita publicações do acórdão nem trânsito em julgado. Advogado não teria que pedir a tutela antecipada? Senhor Antônio, vamos lá. Cada advogado trabalha de uma forma. A gente não pode falar o que o advogado tem que fazer. Se você fosse, por exemplo, cliente da ABL, nós iríamos pedir o dessobrestamento junto com o pedido de tutela, no mesmo pedido, para que o juiz já faça a avaliação, já julgue esses dois pedidos. Ele pode deferir e tirar do sobrestamento, como ele também pode falar que vai aguardar o trânsito em julgado, que é mais ou menos o que aconteceu com o senhor. Então, no caso, precisa ver com o seu advogado o que ele foi, o que ele está planejando, qual seria a estratégia desse advogado. Para nós, faz mais sentido já pedir os dois, o dessobrestamento e o pedido de tutela na mesma petição, no mesmo pedido. Essa é para o Giovanni, ó. Boa noite. Senhor Clésio Costa, vamos lá. Boa noite. É necessário que o INSS atualize o CNIS para que o advogado faça o cálculo da revisão da vida toda? Não. Essa é uma questão que eu acho que a gente já responde bastante. Eu já escutei, eu escuto sempre as lives aqui de vocês, e essa é uma questão que levantam bastante, né? Eles ficam na dúvida se é necessário fazer a retificação do CNIS, e pessoal, não é necessário. Nós já temos várias decisões nesse sentido, não é obrigado onerar o segurado de fazer as atualizações e retificações para a gente conseguir apresentar os cálculos, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, desde que vocês tenham apresentado toda a documentação no processo para fins de cálculo, está garantido, não é necessário fazer nenhuma atualização no documento primeiro, tá certo? Enquanto o Thiago está ali, não esqueçam de dar um joinha na live. Isso é muito importante para ajudar no engajamento e levar essa live para mais pessoas terem conhecimento. Não só da revisão da vida toda, mas também agora a fórmula de cálculo da revisão, como deve ser feito, como não deve. Então isso é muito importante. Não esqueça de curtir e depois compartilhar essa live no seu grupo de amigos, colegas e tudo mais. Ó, o senhor Manuel Castro mandou uma mensagem aqui. Um pouco de crítica, né? Parece que estão dando preferência aos que estão entrando agora. Sr. Manuel, nosso objetivo é finalizar os processos. Tanto é que antes da publicação do acórdão, nós cobrávamos para entrar com a ação. Até poderia fazer um pouco de sentido essa afirmação. Mas depois disso, depois da publicação do acórdão, nós estamos trabalhando no êxito. Ou seja, nós não cobramos para entrar com a ação. Então, não tem cabimento um tipo de afirmação como essa. Para quem conhece a ABL Advogados desde 2008, sabe que a minha ordem, o meu objetivo é finalizar os processos o quanto antes, porque é no giro do processo que a gente ganha. E agora, com a publicação do acórdão e a ABL não cobrando para entrar com a ação, é no giro que nós vamos ganhar. Nós vamos batalhar incansavelmente para sair esses processos e não deixar de lado, tá? É bem legal isso, Thiago. Até às vezes a gente é questionado, é a pura realidade. Os contratos eles são condicionados ao êxito. Então a gente também quer que o processo saia o quanto antes para que a gente também possa receber, movimentar o escritório. Então é interesse mútuo, tanto do cliente quanto do advogado do escritório. Senhor Antônio Carlos Freires da Silva, vocês vão falar sobre a determinação da Justiça, obrigando a Previdência a criar um grupo de trabalho para pagar a revisão da vida toda? Eu estou por fora dessa determinação, Thiago. Tem um grupo de trabalho, né, que foi criado para fazer ali a questão dos enunciados, para dar sequência. Teve algumas publicações que saíram hoje. Tá, até eu não me lembro agora o nome de quem estava envolvido, mas o João também estava envolvido nesse grupo para poder acelerar ali de algumas formas, né? Os próprios enunciados do CJF correspondem a isso. Perfeito. Muitas perguntas que a gente vai respondendo no decorrer da live.
Senhora Silvana Medeiros, a partir de quando posso fazer a contagem para saber se uma pessoa caiu na decadência? Tudo bem, vamos lá. O artigo 103, tá, da Lei 8.213 de 1991 é o que explica, né, como determina como que é o cálculo ali para você contar a decadência da pessoa. E o cálculo é de uma forma bem simples. Ele começa a contar a partir do primeiro dia do mês subsequente ao primeiro pagamento que o segurado recebeu. Como que a gente faz essa conta? Vamos supor que eu me aposentei agora, em julho de 2023. Só que eu só recebo o primeiro pagamento no mês que vem, em agosto de 2023. A minha decadência vai começar a contar a partir do primeiro dia do mês subsequente, então a partir de 1º de setembro de 2023. Então, meu benefício não vai decair para revisão até 1º de setembro de 2033. Essa lógica é aplicada para benefícios concedidos em qualquer época aqui, pelo menos para fins de revisão de vida toda que a gente está falando. Tem algumas revisões que não se aplica a decadência, mas nesse caso, revisão da vida toda, a conta é bem simples. Considere quando você recebeu o primeiro pagamento e comece a contar a sua decadência a partir do primeiro dia do mês seguinte. Senhora Eleazar Oliveira, o que acontece quando o INSS recusa o cálculo da BL? Senhora Eleazar, o INSS nem sempre tem essa opção, tá? Vamos deixar isso bem claro. Às vezes, o INSS ele impugna, às vezes não, quase sempre ele impugna, parece que é um trabalho padrão do INSS, impugnar todos os cálculos para atrasar o processo, para fazer levar mais tempo, mas fique tranquila. Sempre que o INSS impugnar os cálculos, falar que a gente errou em alguma coisa, nós analisamos os cálculos e apresentamos os nossos fundamentos para que os cálculos sigam, tá? E eu posso garantir uma coisa para a senhora. Na revisão da vida toda aqui, principalmente, nossa taxa de conversão dos cálculos do INSS é de 100%, tá? O INSS não tem impugnado nossos cálculos a ponto de que o juízo mantenha os cálculos do INSS. Tanto o juízo como a contadoria têm seguido os mesmos cálculos que a gente tem apresentado. Nós temos fundamentos fortes para a utilização, tanto do salário de contribuição do CNIS, da CTPS, os contos sectários que devem ser aplicados, o INSS não consegue reverter os cálculos que a gente apresenta não, tá? Pode ficar tranquilo. Senhor Antônio Leão, nesse período de recesso, qual será a atividade da BL Advogados nos trâmites do processo? Essa é para vocês. Bom, senhor Antônio, os processos serão conduzidos normalmente, tá? Né? Até porque, como o Thiago já trouxe, esse recesso ele é apenas no Supremo Tribunal Federal. Primeira e segunda instância vão estar trabalhando normalmente e o escritório trabalhando normalmente. Tanto para processos que já estão em andamento, tanto também para aqueles clientes que querem entrar com ação e ainda não fizeram os cálculos, quer saber se é vantajoso ou não. Então, fica aí aberto o trâmite normalmente durante esse período. A gente não tem recesso. Esse é para mim, senhor Jorge Oliveira. A atualização foi feita em 2022. Como não saiu a sentença, esses cálculos para revisão mudam em 2023? Sim, senhor Jorge, muda. O que acontece? Todo ano, na verdade, mensalmente isso acontece, mas eu vou falar anualmente aqui para fazer mais sentido. Todo ano a gente tem um período de inflação, deflação muito alto. Não dá para garantir ali se vai subir 5%, 6% um benefício. Da mesma forma que todos os salários que a gente utiliza, eles vão ter ali uma atualização de diferenças para fim de calcular os atrasados. Se a gente calculou que o INSS tem que te pagar R$ 1.000 em 2022, não é o mesmo valor em 2023. O dinheiro, com o tempo ali, a gente precisa ajustar. Mensalmente, a diferença é pouquinha, mas quando a gente está falando do período de um ano, a diferença é um pouco grande. Eu recomendo que os cálculos sejam atualizados. Em regra, mais que 3 meses já é o ideal ser atualizado. Se você quiser segurar um pouquinho, a partir de 6 meses eu acho obrigatório. Senhor Jorge Mescouto, se pelo CNIS for mais favorável ao considerar as carteiras anteriores, como fica? Vamos lá. Infelizmente, nós não temos mais opção de utilização de cálculo apenas com o CNIS, tá? O que acontece? Vamos supor que o início do trabalho foi em 1970, o CNIS só vai apresentar salários a partir de 82, e aí a gente até estava brigando, tá? A gente teve vários processos no começo que a gente brigou por essa ideia, mas os juízes não têm mais aceitado, que seria utilizar salários apenas registrados no documento oficial do INSS. Então seria a partir de janeiro de 1982. Isso infelizmente não acontece mais. Se você não utilizar a carteira de trabalho, vai ter que ser utilizado o salário mínimo para o período, o que muitas vezes é muito desvantajoso para o segurado. Então não existe mais, se o CNIS for mais vantajoso, ele nem é uma opção. Se alguém estiver considerando, ou se alguém foi orientado à utilização só do CNIS, isso não existe mais, tomem cuidado com essa posição, tá?
É importante colocar aqui, Giovanni, que até, se eu não me engano, 2020 era apenas o CNIS utilizado nos cálculos, né? Porque tem outras perguntas aqui sobre isso. Exato. A partir de 2020, a gente começou a ter decisões no sentido de utilização da CTPS, Microfiche, Olerits, porque se você não utilizasse, seria obrigatória a utilização do salário mínimo. O que acontece? Antes dessas decisões, tinham diversos argumentos e decisões até favoráveis de que o segurado não podia ser onerado na apresentação de uma informação que o INSS deveria ter. É obrigação do INSS manter o cadastro atualizado e por isso o segurado não podia ser onerado. Nós brigamos muito tempo com essa decisão, nós lutamos muito por isso, mas infelizmente todos os juízes já estão seguindo uma decisão quase que unânime, né, Tiago? Eu desconheço uma decisão que não seja nesse sentido, de que você tem que apresentar um documento que comprove os salários ou é salário mínimo. Isso começou com força em 2020, hoje eu garanto que é uma unanimidade, não tem uma decisão que não saia nesse formato. Legal. Olha, isso aqui para o Matheus, um caso de pensão na RVT. Boa noite, senhora Maria de Jesus, de Pindamonhangaba. Minha pensão já revisada, já recebi o aumento em maio. Os atrasados estão demorando muito, os cálculos e valores. Eu não entendi muita pergunta, senhora Maria, mas assim, pelo que eu entendi, você já tem uma pensão que teve a revisão e agora você está aguardando os atrasados. Se for isso, realmente demora um pouco, principalmente se for um valor mais alto, que vai ser aí transformado em um precatório. Então, precisaria entender, senhora Maria, um pouco mais sobre o que você está precisando, como foi concedida essa pensão e se foi uma revisão que saiu, uma revisão de erro de fato, de vida toda, que daí a gente passa uma posição melhor para você, tá bom? Muitas perguntas a gente acaba respondendo no decorrer da live. Então, por isso que a gente não fica citando elas aqui, porque senão acaba virando algo muito repetitivo para quem está escutando, para quem está assistindo. Então, se você teve a sua pergunta ali que não foi respondida, a gente passou por ela, é porque a gente já sabe, a gente já comentou sobre isso na live e a gente já sabe que ela já foi respondida. Legal. Ó, senhor Apolônio Serafim, é de Recife. Entrei com a revisão com vocês no mês de março. Qual é a previsão da tutela? Senhor Apolônio, é difícil a gente dar uma previsão nesse sentido, aqui inclusive na live, mas todos os nossos processos, eles já começam com um pedido de tutela de evidência, tá? Alguns juízes não aceitam esse pedido. Dependendo da situação, ou nós recorremos dessa decisão do juiz, ou nós ficamos aguardando estrategicamente uma situação processual para fazer novamente este pedido, tá? Esse é o que eu posso passar para o senhor neste momento. Tá? Esse é para mim, certo? Senhora Antônio Carlos Maceno. O que fazer se o advogado entrou com processo com valores menores que o real valor? Vamos lá. Primeiro, fiquem tranquilos, tá? O cálculo que você apresenta no inicial, ele não é uma garantia, um valor exato que já será cobrado, atrasados. Fiquem tranquilos. O cálculo inicial ele tem dois objetivos principais: garantir que a pessoa realmente tenha o direito e também determinar a competência ali para questões de multa, honorários, etc. Tem várias coisas que na competência ali ficam registradas. Se o seu advogado entrou com um cálculo com valor menor, agora tem que identificar qual que é o valor correto e brigar por esse valor. Isso é possível modificar, tá? Se ainda não teve uma sentença, você até consegue apresentar um cálculo novo. Se já teve sentença, tem que tomar cuidado ali se tem prazo para recorrer, dependendo do que a sentença determinou, mas também em cumprimento de sentença, quando transitar em julgado, você vai poder apresentar cálculos. E aí tem uma pequena brecha ali para você apresentar o cálculo correto do valor da sua renda mensal e dos atrasados. No cumprimento de sentença, aí aqui é mais sério até do que eu falei para você entrar com a ação, tá? Eu oriento que você entre com alguém, faça os cálculos com alguém que realmente domine a área, tá? Em cumprimento de sentença, para você modificar ali um cálculo, apresentar valores corretos, que às vezes até vão em contrariedade com o que diz a decisão, é muito complicado e muito perigoso. Ali você realmente pode tomar uma sucumbência ali por um valor em excesso que você está cobrando, então tome muito cuidado em cumprimento de sentença. Porém, para finalizar a pergunta, fique tranquilo.
Se você tem pelo menos a garantia de que você possui o direito, o valor vai ser cobrado correto até o final, desde que o advogado e eventual contador que esteja trabalhando no seu processo faça o trabalho certinho, tá bom? Antônio Carlos, sou cliente ABL, vocês sempre fecham o cálculo observando se cabe também a concomitância? Sim. Na realidade, até para quem não sabe como que a gente faz as análises da ABL Advogados, nós analisamos tudo que é possível, tá? Em parceria com o setor de previdenciário da ABL Advogados, tá? Nós não entramos a fundo, por exemplo, numa análise de processo administrativo, se não nos foi solicitado, até porque esse documento demora muito para sair, algumas pessoas não conseguem retirar o documento, ou simplesmente querem ali uma análise direta da revisão da vida toda. Porém, nós da Bericalc, nós sempre observamos possibilidade de aplicação da revisão do duplo redutor, de atividades concomitantes, de algum erro de fato, algum salário que não entrou, se o tempo de contribuição não está batendo, nós sempre apontamos isso para eles, porque é uma garantia também para você de saber todas as revisões que você tem direito. Às vezes você entra ali com a BL Advogados, isso acontece às vezes, né? Esperando unicamente a revisão da vida toda, às vezes a revisão da vida toda não te é vantajosa, mas a gente apresenta uma solução, às vezes é a atividade concomitante, é a revisão do duplo redutor, é outras revisões ali que são cabíveis, né? Senão a gente vai ficar falando aqui por meia hora só de revisões, mas tem várias possibilidades e a gente sempre busca a melhor para o cliente. Concomitante incluso, é uma revisão que eu gosto bastante. Senhora Tecla Cristina Dirchinabel. Peço perdão se eu falar o nome errado. Vamos lá. Vocês fazem outro cálculo para ver se está correto os anos e as contribuições estão corretas, porque acho que teria no meu caso estaria errado porque não foi incluído anos. Tá, eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas vamos lá. Se a gente foi, não sei se foi a gente aqui da Berical que realizou os cálculos, ou se foi apresentado um cálculo de outro contador, nosso trabalho sempre é garantir que as contribuições que a gente inseriu ali estão corretas. Se você apresentar um cálculo para a gente conferir, a gente tem que bater ali ano a ano, mês a mês de contribuições, e depois, quando finalizar o cálculo, também verificar se a evolução até a data de hoje está correta. Essa conferência, ela ocorre antes da atualização do valor na moeda da época, porque ela tem que ser incluída corretamente no cálculo, como depois da atualização, que é onde vai se formar a média ali do seu novo benefício. Tudo isso tem que estar ok e a gente sempre garante de verificar bem isso daí. Porque aqui que está o direito da revisão da vida toda. É incluir todos os valores e formar uma média nova, possivelmente mais vantajosa para o segurado. Esse definitivamente não é para mim. Matheus? Vamos lá, senhora Maria Rodaki. Como vocês cobram o processo? Senhora Maria, vamos lá. Hoje, a BL Advogados, ela cobra no êxito. Ou seja, quando nós ganharmos o processo e você receber os seus atrasados, a gente vai receber uma porcentagem, perfeito? Antigamente, nós cobrávamos o ingresso da ação, hoje não é mais cobrado. É só lá no final, quando ganhar o processo, tiver com o dinheiro na conta, aí a gente divide o bolo, perfeito? Legal, perfeito. Ó, isso aqui acho que não é para responder, não, viu, Giovanni? Essa aqui eu vou falar para passar o contato da ABL Calc, porque aí é um pouco mais complexo para responder isso numa live, né? Sim, sim. Aqui a gente está falando de aumentos, reajustes que tiveram ali na carteira de trabalho para a inclusão do valor no cálculo. Só para. Eu já vou aproveitar para responder também, mas eu oriento que procure, se não um especialista, a ABL Cal, que a gente está à disposição. Você tem que sempre utilizar mensalmente o valor até a data da próxima atualização. Se você teve um reajuste no mês 6, só a partir do mês 6 que você faz esse aumento, isso para incluir o salário. Isso é o que eu entendi da sua mensagem. Se não for, pode mandar mensagem para a gente que eu garanto que eu respondo de uma forma mais técnica, tá bom? Senhor Flávio Kern, quanto será cobrada a atualização dos cálculos da BL Calc para cálculos que a gente fez? Se foi feito dentro do mesmo ano, nós não cobramos atualização. Se o senhor fez o cálculo com a gente e não faz um ano ainda do cálculo, a gente não cobra para atualizar, tá? É algo que eu gosto de fazer na BL Calc, eu gosto de mostrar para o cliente que ele tem o nosso apoio, porque eu sei que às vezes o advogado demora para entrar com o processo, às vezes você quer pedir ali uma tutela e o advogado está segurando porque não tem o cálculo atualizado. Se for um ano, pode mandar para a gente que a gente não cobra. Se já passou um ano, conversa com a Jennifer no e-mail que eu mandei, que ela vai fazer um preço legal para você, tá bom? Acho que era isso, viu? O restante já foi tudo respondido. Finalizando aqui. Olha que coisa boa. Tem algumas dúvidas novas, se você me permitir.
Eu até vi aqui as perguntas do pessoal. Tinha uma pergunta que eu queria incluir, que era a senhora Eliane Pimenta dos Santos. E uma pergunta que está lá atrás, eu não vou procurar agora, mas é uma informação extra que eu queria adicionar. Quando eu coloquei aqui que o salário hora seria multiplicado por 220, esse é o cálculo de horas médias que a gente deve considerar para incluir. Você pode incluir o valor até 240 se for anterior à Constituição Federal, né? Mais especificamente ali abril, maio de 89, você pode incluir por 240. Mas um cuidado. Se você tiver uma decisão no processo que determine que deve ser multiplicado por 220 ou 240, que imponha um limitador para você, você não pode ultrapassar. Então, sim, você pode multiplicar por 240, anterior a maio de 89, mas tome cuidado em analisar as decisões para verificar se elas te permitem isso, tá bom? E da senhora Eliane, ela fala sobre a revisão do fator previdenciário, se é possível fazer mesmo que já tenha feito a revisão da vida toda, ou você tem que aguardar a finalização do processo da revisão da vida toda. Não, você não precisa aguardar. Até porque a revisão do duplo redutor, ela está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, é o tema 616, e ela segue a mesma lógica que a gente já falou diversas vezes aqui sobre a revisão da vida toda. Você tem que garantir o seu direito entrando com a revisão. Se você tem direito à revisão, entre com o pedido agora. Pode ser que o STF venha e module os efeitos, e a gente não sabe quais efeitos podem ser modulados. Então, para garantir que você não seja prejudicada por um efeito, por exemplo, de pagamentos a partir da entrada da revisão, entre com a revisão agora, garanta seu direito. Não vai afetar a revisão da vida toda, tá? Uma não vai atrapalhar a outra, e se você ganhar as duas, os valores eles vão se unir e, pelo menos em revisão da vida toda e duplo redutor, ambas aumentam o valor uma da outra. Você não vai ser prejudicada, tá bom? Agora eu acho que é isso. Eu vou colocar também o telefone da Jennifer aqui. Ó, ABL Calc. O telefone e o WhatsApp, tá, gente? Para quem quiser chamar a ABL Calc diretamente, está na tela, tá? Então vocês podem chamar diretamente a ABL Calc. Opa, escrevi errado ali. Peraí. ABL Calc. Agora sim. Para quem precisar atualizar os cálculos, é só chamar ali no WhatsApp. Bom, gente, nessa live nós falamos um pouquinho sobre a ida do Murilo para atendimentos presenciais no Rio de Janeiro, que isso vai se tornar uma forma recorrente. Também falamos sobre o nosso departamento de andamentos, para vocês terem um pouco de paciência, que é uma estratégia pioneira da ABL Advogados, mas estamos recebendo ali mais de 300 contatos toda semana dos nossos clientes, então a gente está criando esse padrão. Assistam a live aqui para rever como que devem seguir. Se você já mandou um e-mail, não mande um novo e-mail, ou não entre em contato por telefone, ou não entre em contato pelas redes sociais. Caso contrário, você voltará para o final da fila, e a gente vai respeitar essa fila com os pedidos de andamento. E aí, por fim, a gente veio falar sobre cálculos com o maior especialista em cálculos da revisão da vida toda do Brasil, Giovanni Magalhães, que é sócio da ABL Calc. Se você que está chegando aqui nesse finalzinho de live, está pegando essa parte final, quer atualizar o seu cálculo, quer saber se o seu cálculo está correto, contrate a ABL Calc. A ABL Advogados não faz cálculos para quem já entrou, quem está com o processo em curso. Perfeito? E aí, Giovanni fez as considerações finais sobre qual cálculo utilizar na revisão da vida toda. Foi muito bom, muito bem explicado. Lembrem-se sempre de consultar um especialista, de preferência, aquele que vive o assunto de manhã, tarde e noite. Vocês não vão se arrepender de uma escolha como essa. Gente, da minha parte aqui, desejo a todos uma excelente semana. Giovanni, considerações finais? Só agradecer, Thiago. Acho que faz um tempo já que eu não estava aparecendo aqui nas lives.
Eu sempre estou à disposição para conversar, eu adoro falar sobre cálculos, então sempre que vocês precisarem eu estou por aqui. E a todos os clientes da BL Advogados que ainda tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou claro, meu trabalho aqui é ajudar, pode contar comigo, entre em contato com a gente. Assim que essa dúvida chegar para mim, eu prometo que eu vou responder da melhor forma possível, tá certo? Seja nas redes sociais, seja direto com a BL Advogados. Um abração. Legal, perfeito. Matheus, suas considerações finais? Pessoal, boa noite. Muito obrigado por quem acompanhou aqui mais uma segunda-feira, a gente batendo um papo sobre revisão da vida toda. Hoje com a presença de uma pessoa muito especial, que é o Giovanni, que manja muito de cálculo, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês, também os colegas que acompanham as lives, vai poder ajudar também os colegas. Muito obrigado por quem acompanhou. Não esqueça de compartilhar a live com o pessoal, os grupos da família, dos amigos, porque a gente tem que levar a revisão da vida toda para todo mundo que tem direito. Gente, muito obrigado, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos chegar nesse segundo semestre, hein? Esse segundo semestre, eu aposto em uma finalização da revisão da vida toda. Eu acho que não vai virar o ano, a gente vai ter resolução no final desse semestre. Deus gente, uma boa noite e uma boa semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.